Salmos de número 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixar-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra e Vida e este é o nosso momento de reflexão diária. E hoje estamos dando continuidade ao livro de Salmos. Estamos agora no Salmo de número 2, onde traremos um breve estudo, uma breve reflexão sobre o livro de Salmos. Salmos 2 faz parte do livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia. Os Salmos são uma coleção de poemas e cânticos utilizados na adoração, no louvor a Deus pelos judeus e cristãos ao longo dos séculos. O Salmo 2 é um salmo messiânico, ou seja, ele fala sobre o Messias, o ungido de Deus que viria para salvar o seu povo. Ele é uma das muitas profecias do Antigo Testamento que apontam para a vinda do Messias. No contexto histórico, o Salmo 2 foi escrito provavelmente após a coroação do rei Davi em Israel ou de algum outro rei que lhe sucedeu. Ele fala sobre os reis e líderes que conspiram contra Deus e o seu ungido, e a resposta de Deus a essas conspirações. Além disso, o Salmo 2 também aborda questões teológicas importantes como a soberania de Deus, o papel do Messias na salvação e a importância da obediência e do temor a Deus. O Salmo 2 é a proclamação do Messias como o escolhido de Deus e a resposta divina às conspirações dos reis e líderes mundanos. Ele é uma importante profecia messiânica e oferece ensinamentos teológicos relevantes para os judeus e cristãos. Então começamos aqui falando sobre os 3 primeiros versículos, que ele diz assim: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Primeiramente vemos aqui uma palavra que se diz amotinam. Vemos a rebelião dos povos contra Deus nos primeiros 3 versículos. O salmista começa com uma pergunta: por quê? Por que se amotinam as nações? A palavra amotinar no dicionário significa provocar revolta, obstinar-se na desobediência, revoltar-se de comum acordo. Por que os reis se revoltam contra Deus e contra o seu ungido? Bem, a resposta está no versículo número 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Primeiramente, porque os reis e os povos não queriam se sujeitar ao jugo de Deus e à liderança do Messias. Os reis queriam governar do seu próprio jeito, não queriam se sujeitar à vontade de Deus, eles queriam ser o próprio Deus, estabelecendo suas próprias leis e seus próprios mandamentos. Porque os princípios de Deus e do seu ungido eram retos, era um governo onde a honra e a glória eram direcionadas somente para Deus. Não havia espaço para a glória do homem no governo do Messias. E assim como vemos hoje, o cumprimento dessa profecia onde o Messias veio, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio proclamar o reino de Deus, a glória de Deus. Não há espaço para a glória do homem no reino de Deus. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. E devemos obedecer o Messias e aos seus mandamentos e à sua palavra. Aqui entra a questão do pecado que nos separa de Deus. Se não nos sujeitarmos
a vontade de Deus e do seu ungido, estamos em completa rebelião contra Deus. A rebelião não se trata somente de proferir palavras contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, e sim de não nos sujeitarmos ao jugo de Jesus e não aceitarmos o seu governo sobre as nossas vidas. Então, fechamos essa primeira parte afirmando que as nações se rebelam contra Deus por não aceitar serem governados por Deus e pelo seu Messias, Jesus. Porque o governo de Jesus requer arrependimento de pecados, sujeição à palavra de Deus. O homem deve viver de acordo com os decretos de Deus. Então, damos sequência ao versículo. A partir do versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No versículo 4, o salmista tira a atenção dos rebeldes e volta-se para a reação de Deus sobre tal rebeldia. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O Senhor nem se dá ao trabalho de, em um primeiro momento, se levantar contra os rebeldes, pois o Senhor sabe de quão insana e louca pode ser as atitudes humanas quando se levantam contra ele. E em seguida, o salmista diz: então lhes falará na sua ira e no seu furor se turbará. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Enquanto os povos se amotinam contra Deus, ele decreta todas as coisas. Enquanto os governantes se rebelam, ele nomeia o seu ungido para governar sobre Israel e sobre toda a terra. O conselho dos governantes não tem valor diante de Deus. Jesus é o Messias prometido. Ele governará as nações com poder e ninguém resistirá a esse poder. Jesus está assentado no trono da graça. E o salmista continua dizendo: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. A partir de agora, quem fala é o ungido de Deus, o Messias. Aqui quem está falando nessa parte é Jesus, o Cristo, o Messias, sobre o seu direito de governar as nações e o destino dos rebeldes. Então, no primeiro momento, ele diz assim: tu és o meu filho. Esta é uma prova da divindade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, pois o próprio Deus o nomeou. Eu hoje te gerei. Jesus foi gerado por Deus e não por mãos humanas. Ele é o próprio Deus, estabelecido como Rei das nações e Senhor sobre todos. Então o salmista segue dizendo: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Deus não deu a Jesus somente o direito de ser rei, mas o poder para conquistar as nações. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Aquele que não se sujeita a Jesus serão despedaçados. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e não pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Deus é misericordioso aos que se rebelam contra ele e dá a oportunidade de se arrependerem e obedecerem a Cristo. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus exorta a sermos prudentes, porque é de extrema importância que lidemos com total atenção quando o assunto diz respeito à eternidade da nossa alma. Ser prudente é obedecer a Jesus. O cristão sempre está alegre em temer a Deus, pois crê que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E o Salmo termina dizendo: bem-aventurados a todos aqueles que nele confiam. O Salmo 2 faz um contraste entre o mundo que está em rebelião contra Deus e a exaltação de Jesus como Messias, que veio para colocar em ordem
caos que se instaurou sobre nossas vidas após a queda no Éden. Devemos confiar plenamente em Jesus como nosso Senhor, Salvador, aquele que governa com verdade e justiça. Todos os seus mandamentos são bênçãos para aqueles que nele confiam. Essa é uma palavra verdadeira e fiel para nós cristãos nos dias de hoje. O mundo ainda continua em rebelião contra Deus. Desde a queda do homem no jardim, no Éden, a humanidade, o homem, vive em constante rebelião contra Deus. E é a fé em Jesus Cristo que tira essa rebelião do coração humano e nos coloca novamente no centro da vontade de Deus. Que possamos nos alegrar em saber que Jesus, o Messias prometido, Ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos e confiar nele, confiar no seu jugo, confiar na sua liderança, confiar no seu governo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. É melhor estarmos sempre atentos e confiantes na palavra de Deus, para que venhamos a viver de acordo com a vontade de Deus e não sermos como os rebeldes que se amotinam contra Deus e contra o seu ungido. Amém? Te vejo na próxima reflexão.